há 10 ou 12 anos atrás. Eu fiz muita questão de dizer várias vezes: Deus, o Pai, nos ama. E esse amor, perdão, é um amor infinito. Então, essa doação para este momento que nós estamos vivendo e para o futuro é uma doação de amor. E nós podemos sentir o amor do Pai. Então, se nossa felicidade está na presença do Pai, nós temos que confiar que o destino que Ele reserva para nós é uma coisa maravilhosa, não poderia ser diferente disso. De outro lado, também é importante lembrar o seguinte: fora de Deus, fora do absoluto, não existe nada, absolutamente nada. Então, que felicidade e que bom que nós somos parte desse projeto dele. Que felicidade e que bom que nós estamos vivos, sentimos esse amor do Pai e podemos ter esse amor por ele e ter uma perspectiva de eternidade diante de nós, sabendo que durante essa eternidade nós viveremos muitos desafios e muitas coisas maravilhosas. Então você tem razão, Milton, é difícil para nós, como seres finitos, com a nossa mente limitada, iniciando a nossa jornada aqui, compreendemos exatamente qual é que é o propósito do Pai com essa criação para nós. Mas eu gosto de pensar nessa ideia de que eu sou um resultado do amor desse Pai. E é isso que eu, neste momento, preciso entender e me inserir nesse contexto. Claro que para o Pai tem uma existência importante dele que também faz com que a gente participe de uma própria expansão dele, porque ele próprio está preenchendo um potencial de uma experiência que, de outra forma, ele não poderia viver. Então, é uma via de mão dupla, onde nós estamos acrescentando muito para essa infinitude do Pai, e, em troca, ele está nos dando esse amor e a perspectiva de uma eternidade, de uma infinitude. É que eu acho que aqui é um caminho sem regresso, não é? Deus não é um ser criado, não é? Ele é autossuficiente eternamente e, portanto, nós estamos a participar, o Pai, através dos seus filhos, participa num projeto evolutivo permanente, ou seja, o caminho é sempre para a frente. É claro que o livro do Urântia explica-nos que, a partir de uma certa altura, nós, quando atingirmos a eternidade, nós já somos co-participantes. E ao ser co-participantes, o Pai tem certamente para nós uma função nesse caminho evolutivo. Aliás, no mundo material só existe evolução, não é? Não há retrocesso. Embora a gente muitas vezes pensa que as coisas podem voltar para trás, mas isso não acontece. Está sempre a ser para a frente. Embora há coisas que são parecidas, mas nunca, nada é igual. Por outro lado, eu acho que também nós, seres criados neste mundo, nós somos o top, o ponto mais alto do processo criativo. Digamos, nós somos os seres que comandamos aqui Urântia em todo o sentido do termo, na materialidade. Isso também é um projeto do Pai, evidentemente. Não há nada que não seja projeto do Pai. Tudo na nossa vida vem dele e vai para ele. Não há hipótese nenhuma. E esse caminho de perfeição, se nós estivermos com atenção, vamos reparar que até o acesso ao conhecimento que nós temos neste momento e a velocidade com que temos acesso a ele faz-nos pensar que
nós estamos também a adquirir ferramentas para um dia mais tarde as usarmos de uma maneira mais desenvolvida nesse projeto que o Pai tem para nós. Comentando um pouquinho sobre o que a Angélica falou, Angélica, esta criação nossa, sim, ela inclui o desenvolvimento dos mundos, dos ambientes em que nós nos encontramos. É justamente por isso que o universo dos universos foi criado. E esse é o ponto-chave. Nós temos um começo, um princípio. Deus não. Deus sempre esteve lá. E é naquele ambiente dele absoluto. Andar esse ambiente onde mora Deus, que só existe a perfeição, ele não seria um ambiente adequado para conduzir uma experiência de perfeccionamento, porque nesse ambiente é impossível a existência e a permanência da imperfeição. É por isso que foi feita essa janelinha do tempo que somos nós. É por isso que nós estamos num ambiente que não alcança esse ambiente. Então, eu não sei se você teve oportunidade de ver a nossa discussão sobre o absoluto. Então, o que aconteceu com o absoluto? O absoluto, ele é a fonte de todas as energias. Nós temos no nosso círculo, na nossa existência, quatro energias, que é a energia da personalidade, a energia física, a energia mental e a energia espiritual. O propósito da nossa existência é alcançar a unificação dessas energias. Então, nós temos que lembrar sempre que o absoluto é a fonte dessas energias, que ali no ambiente em que ele se encontra, ele sendo a fonte, produziu essas energias e continua produzindo de uma maneira unificada, equilibrada. Então, lá naquele ambiente dele, essas energias que são emanadas exclusivamente dele e preenchem toda a eternidade e infinitude, aquilo está tudo certinho, como um relógio suíço. Ele veio fazendo esse desdobramento de uma maneira que ele pudesse chegar até nós, até o tempo finito, que é uma criação dele. Mas, quando ele chega no tempo finito, o que ele fez? Essa energia física, ele colocou sob a radiação dela, a emissão dela está sob a Ilha do Paraíso. Na verdade, o Pai é a fonte dessa energia, mas está canalizada a partir da parte inferior do paraíso. O Eu Sou, ele desdobrou-se, ou ele se autodistribuiu em três outras personalidades, que é o Pai, o Filho e o Espírito Infinito. Por que ele teve que fazer isso? Ele precisa continuar gerando essas energias. Nós não temos mais comando aqui. Esse absoluto, que é a fonte de todas as energias, ele tem que continuar gerando essas energias sob pena de que a infinitude, a eternidade colapse. Então, o absoluto não pode parar de emitir
essas energias de uma forma unificada. Se ele absoluto quer viver essa experiência no tempo finito, dias para o tempo finito, mas se ele fizer isso como o eu sou, o absoluto, ele vai irradiar essas energias de maneira unificada. A experiência não vai poder acontecer, porque vai chegar no tempo finito uma unidade dessas 4 energias, já equilibradas. Então, o que ele fez? Ele veio se autodistribuindo. E aí ele arranjou uma maneira de separar essas energias para o ambiente finito. O que ele fez? Ele fez o absoluto das deidades, que tem a trindade do paraíso, que é o Pai, o Filho, o Espírito Infinito e a ilha do paraíso. O Pai é aquele que ficou com a fonte da energia da personalidade. Então, o Pai irradia para todos nós, no ambiente finito, a energia da personalidade. O Filho irradia para todos nós a energia espiritual. O Espírito Infinito, que é o agente conjunto, são as 3 pessoas da deidade, então a terceira pessoa, irradia para nós a energia mental. E a ilha do paraíso irradia a energia física, que é manipulada pela mente, pelo Espírito Infinito. Então, nós temos as 4 energias sendo irradiadas para o nosso ambiente finito, mas de forma separada. Então, elas são divinas, estão coordenadas pela Trindade, mas elas chegam até nós separadas, elas não estão unificadas. E aí o Pai transfere para nós, por exemplo, humanos, essas energias de que forma? Nós somos uma personalidade dotada de energia física, que é o nosso corpo, de uma energia mental, que é a nossa mente, e de uma energia espiritual, que aqui começa com o ajustador do pensamento. Então, o nosso propósito, essas energias são divinas. Agora, o nosso propósito, a nossa missão é colocar essas energias unificadas, de uma maneira equilibrada, de uma maneira que elas estejam perfeitamente harmonizadas. Então, esse é o nosso desafio. E esse é o desafio do Supremo também. Só que o Supremo, o corpo dele, a energia física dele, é o universo dos universos. Tudo que está inserido nos universos dos universos, inclusive nós, os planetas, os sóis, a gravidade, tudo o que existe no universo dos universos é o corpo do Supremo. Então, ele tem uma energia física, que é esse corpo, ele tem uma energia espiritual, uma energia mental e uma energia física. E ele tem que alcançar o equilíbrio e a perfeição dessas energias. Então, nós, como indivíduos, podemos alcançar essa perfeição, esse equilíbrio, antes que o Supremo alcance o equilíbrio dele, porque ele precisa que todos os universos alcancem a perfeição. Enquanto isso não acontecer, ele estará em formação, ele estará em desenvolvimento. E nós só poderemos conhecê-lo, de fato, quando ele estiver completo. Por isso, para nós, é difícil, às vezes, compreender o Supremo, porque ele está em formação. Nós conseguimos sentir a Deus, o Pai, no nosso coração. Mas Deus, o Supremo, se nós quisermos prová-lo, nós temos que buscá-lo no coração das outras pessoas, né? Então, essa aqui é a ideia.
esse ambiente finito tem que alcançar uma perfeição, e essa perfeição é uma perfeição que não tem uma origem existencial. Então, é um negócio que nasceu imperfeito e caminha para a perfeição. Deus nunca viveu essa experiência. É por isso que ele precisa dessa experiência, que é uma maneira de preencher esse vazio, se é que a gente pode falar assim, de uma parte de Deus, né? Então, nós preenchemos essa parte, e ele nos preenche com o amor e com nossa existência e todo esse negócio. Então, quando nós alcançarmos luz e vida, que nós alcançarmos a perfeição, o Pai diz, olha, agora esse andar de baixo, que está organizado, ele pode começar a se movimentar para ser trazido ao meu ambiente, ao ambiente absoluto, que é o ambiente de Deus. Então, nós vamos passar por esse túnel do tempo, e esse túnel do tempo vai permitir que todo esse trabalho, toda essa experiência que nós vivemos aqui, seja levada até o paraíso, até o absoluto. Então, muito bem. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas essa experiência que nós estamos vivendo, ela vai demorar ainda para ser completada. Ela vai levar alguns milhões. Vamos torcer para que tudo corra bem. Eu posso falar um pouquinho? Pode, Lilian. Com relação à pergunta do Milton. Sabe, Milton, eu vejo assim, porque nós poderíamos, ou a experiência poderia ser outra, mas eu acredito que o amor de Deus é tão grande que ele pensou em criar, em nos criar, né, com total livre-arbítrio para aceitá-lo ou não. E essa é a experiência, né? Esse amor dele, que nos dá essa liberdade de querer viver essa vida em Deus ou não. Mas também, se nós aceitarmos, é a questão da cocriação, né? Eu vejo também isso. É uma coisa que há muito tempo, vamos dizer assim, é um conhecimento que nos foi tirado. Nós nos sentimos assim muito uns serzinhos assim que, vamos dizer assim, não tem tanto valor. Até então eu me sentia assim, né, na minha religião, vamos dizer, né, criaturas que não têm tanto valor, que crucificaram o próprio Deus, vamos dizer assim, né, então se carrega aquela culpa. Mas, ao mesmo tempo, depois você vê, lendo o livro de Urântia, você vê o valor que Deus nos dá, o quanto Deus nos ama, sabe? Apesar de eu ouvir muito falar isso na igreja nos últimos anos, mas o livro de Urântia, ele traz assim, ele clareia, clarifica, não sei, essa questão do amor de Deus para conosco. Então, você vê o quanto você é amado por Deus e o poder que você tem de co-criar com Ele. Então, toda essa experiência que nós estamos fazendo, ela vai fazer parte, eu entendo assim, né? Não só do Supremo, mas também da nossa própria vida. Então, é como se nós criássemos uma nova realidade no universo. Cada ser com a sua vida e com a sua experiência, sua visão, sua percepção de mundo e tudo aquilo que você vai fazer, partindo daqui de Urântia, né, e evoluindo. Por isso que, às vezes, eu penso que é muito difícil alguém reprovar aqui, porque nós estamos só iniciando, nós somos bebês aqui, né, nossas almas, e apesar de que o livro diz que nós temos esse potencial, se quisermos, desde aqui já, não concordar com a experiência, né, mas nós temos uma visão muito limitada, como o Henrique falou, de tudo aquilo que Deus preparou para nós.
da beleza, da maravilha, porque quando a gente lê o documento de Luz e Vida, né, quando o mundo entra no primeiro estágio de Luz e Vida, você já começa a entender um pouco do plano de Deus para tudo isso, né? E agora, quando a gente lê o livro de Urântia, a gente começa a entender também. Mas esses questionamentos, eles vêm, né? Puxa, mas nós poderíamos ter sido criados perfeitos. Mas essa experiência ele já tem em Avona, né? A experiência da imperfeição, e essa experiência da imperfeição eu vejo assim, da escolha, dessa escolha, nós temos todo o poder de escolher ou não, né? Mas a maioria, lógico, vai escolher, acredito, mas você tem você pode tomar essa decisão. E isso também vai fazer a experiência do Supremo. Vai ser uma experiência também. Nada vai ser em vão. É muito interessante. Legal. Então, assim, quando este mundo finito, essa experiência finita, alcançar a perfeição, é chegar em luz e vida, o que o Pai espera é conseguir levar toda essa experiência até o ambiente absoluto. Então, não é que isso aqui vai desaparecer, mas vai ser incorporado no ambiente absoluto. É como se houvesse um ser em gestação, no nosso caso, o Supremo, que quando ele alcançar a perfeição da finitude, ele nasce. É como se o absoluto estivesse grávido, esperando esse ser supremo nascer. Quando isso acontecesse, ele estaria, então, habitando o mesmo ambiente do Pai, do eu absoluto. Essa transposição, esse nascimento, é aquele que vai acontecer através daquele túnel do tempo que eu falei, que é o ambiente absoluto. Então, é esse ambiente dos 4 anéis exteriores, onde nós vamos aprender a fazer a transcendência do tempo. A gente tem dificuldade de entender essas coisas, mas, na verdade, nós já estamos vivendo realidades muito próximas desse tipo de ideia. Por exemplo, aqui nós estamos na matéria. A matéria não tem como chegar até o paraíso. O paraíso é a fonte dessa matéria. Mas nós, como seres materiais, não temos como chegar até o paraíso. Para que isso aconteça, nós precisamos ganhar a condição de ser um ser espiritual. Esse sentido de ganhar essa condição de ser um ser espiritual equivale, na verdade, à nossa fusão com o ajustador do pensamento. É disso que Jesus falava quando ele dizia: é preciso que vocês nasçam de novo do Espírito, porque aqui nós nascemos da carne. Ele dizia: vocês precisam nascer do Espírito. Então, nós somos um ser em gestação que vai se transformar num espírito, nascer como um espírito, quando nós alcançarmos a fusão com o nosso ajustador do pensamento. E qual é, então, a analogia que a gente pode fazer esse ambiente finito, o ambiente absoluto e o ambiente absoluto? Ora, a analogia nós estamos agora num ambiente da matéria, absolutamente material, vamos passar por uma transição, que é um ambiente moroncial, onde nós não somos nem matéria, nem espírito. A morôncia é um elemento intermediário entre a matéria e o espírito, e nós, então, vamos fazer a transcendência da matéria para o espírito, passando pelas morôncias.
E aí conquistamos o nosso ser espiritual, que é a primeira condição para a gente alcançar a perfeição dentro do ambiente finito. Se nós não formos espíritos, nós não vamos chegar lá. E uma vez sendo espíritos e sendo perfeitos, maravilha, nós então agora somos um ser do tempo finito perfeito. Agora nós precisamos chegar no ambiente absoluto. Aí nós vamos viver uma outra experiência de transição, que é esse no ambiente finito, onde nós vamos aprender a escapar do tempo e chegar no ambiente absoluto, onde não existe nem o tempo, nem o espaço. É claro que esse ambiente que nós estamos vivendo hoje, ele vai continuar existindo de uma maneira perfeita, assim como a Vona hoje é perfeita. Então, nós vamos nos integrar à perfeição de Avona. E algum dia, os 4 espaços exteriores, para chegar ao paraíso, terão que passar pelos 7 superuniversos por Avona para alcançar o paraíso. Então, quando nós conseguimos fazer essa transcendência do tempo, então todos esses elementos estarão, não vão existir mais 3 andares. Vai existir um só andar, que é o andar do ambiente absoluto, onde tudo estará 100% integrado, e nós estaremos nele também. É difícil para a nossa mente acompanhar esse processo, mas é um processo muito engenhoso, assim, do ponto de vista racional. Não é muito complicado a gente entender que tem essa engenharia. E também não é muito difícil a gente entender que naquele ambiente do absoluto não é possível que essas energias desequilibradas ou separadas estejam presentes naquele ambiente, porque senão você faria com que esse ambiente dele ficasse todo desequilibrado. E não existe a possibilidade de Deus ficar desequilibrado. Então, esse é o ponto. Desculpa, acho que falei demais desse assunto, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Ok. Se não tivermos mais nada, então, vamos continuar compartilhando aqui. Conquanto esse seja um conceito totalmente apropriado do futuro do Supremo, nós chamaríamos a atenção para algumas questões inerentes a esse conceito. Número 1. Os supervisores inqualificáveis do Supremo dificilmente poderiam ser deificados em qualquer estágio anterior à sua completa evolução. E ainda, esses mesmos supervisores, agora mesmo, exercem qualificadamente a soberania da supremacia no que concerne aos universos estabelecidos em luz e vida. Ok. Então, quer dizer que já tem universos estabelecidos em luz e vida. Pode ser que tenha algum universo estabelecido, Né? em vida, nós não sabemos. Mas aqui diz, né? No que concerne aos universos estabelecidos em luz e vida, né? Que esses supervisores inqualificáveis aí, que menciona, né, do Supremo. Isso. 2. O Supremo dificilmente poderia funcionar na ultimidade da Trindade, antes que houvesse atingido a factualização completa de status no universo. E ainda, a ultimidade da Trindade é mesmo agora uma realidade qualificada, e vós fostes informados sobre a existência dos vice-regentes qualificados do último. Então, não existe a possibilidade da gente fazer a transcendência do ambiente finito para o ambiente absoluto antes que a gente alcance essa perfeição
que está sendo vivenciada aqui. Então, é por isso que eles falam que quando a gente alcançar essa supremacia, nós ainda vamos ter que viver essa realidade última, que é justamente a da transcendência do tempo. E que essa realidade já está em andamento. Eles falam aqui dos vice-regentes qualificados do último, que, na verdade, são aqueles que estão atuando, de alguma forma, no ambiente dos 4 espaços exteriores, onde nós vamos viver essa transcendência, né? Então, só é possível o Supremo poder vivenciar essa experiência última depois que a gente alcançar a perfeição, que antes disso, sem chance. 3. Número 3. O Supremo não é completamente real para as criaturas do universo, mas há muitas razões para deduzir que seja bastante real para a deidade sétupla, estendendo-se desde o Pai Universal no paraíso aos filhos criadores e espíritos criativos dos universos locais. Então, essa deidade sétupla é a maneira que as personalidades do paraíso, do que é o absoluto das deidades, têm de chegar até nós. Então, a deidade sétupla é composta do Pai, do Filho, do Espírito Infinito, do Espírito Mestre, do Supremo, dos Anciões dos Dias e os filhos criadores, que são os Micaéis. Então, nós temos aí essa deidade sétupla, né, que tem, então, 7 deidades aí, não sei se eu consegui falar todas elas, acho que sim, que vem desde o paraíso até no universo local. O universo local é uma criação do nosso Micael, Jesus, quando esteve aqui conosco. Então, é através dessa deidade sétupla que o Supremo se manifesta e interage com todas essas atividades do universo. Então, a gente tem dificuldade de perceber o Supremo justamente porque ele não está completo. Mas a gente sente essas deidades, né? O nosso Cristo Micael, todos nós sabemos da existência dele, dos espíritos criativos nos universos locais, né? Temos até um certo conforto nessa familiaridade com eles. Mas a gente não tem muito conhecimento do Supremo, a gente sabe que ele está em formação, não consegue ainda visualizar esse Supremo, justamente porque ele não está acabado. Mas vamos lá. 3 nós já falamos, né? Pode ser que nos limites superiores do finito, onde o tempo se une ao tempo transcendido, haja alguma espécie de obscuridade e mistura de sequência. Pode ser que o Supremo seja capaz de prever a sua presença no universo, nesses níveis supratemporais, e que então, em um grau limitado, antecipe a evolução futura, refletindo essa previsão futura de volta aos níveis criados como imanência do incompleto projetado. Ih, peraí, já não entendi. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. O próprio Supremo. Então, vamos lá. Pode ser que nos limites superiores do finito, onde o tempo vai se unir ao tempo transcendido, então, em algum momento, quando a gente alcançar o ambiente absoluto, haja alguma espécie de obscuridade e mistura de sequência, ou seja, onde começa um e onde termina o outro. Pode ser que o Supremo seja capaz de prever a sua presença no universo,
nesses níveis supratemporais e que, então, em um grau limitado, antecipe a evolução futura, refletindo essa previsão futura de volta aos níveis criados, como imanência do incompleto projetado. Esse é um texto confuso, difícil da gente ler, mas a minha maneira de ver isso daqui é aquela de que o pai consegue visualizar o fim a partir do início, né? Então, mesmo que o Supremo não esteja completo, acho que ele consegue visualizar o momento em que ele vai chegar a essa completude e que vai chegar até um ambiente absoluto, fazendo uma projeção mesmo daquilo que foi começado aqui, que não foi terminado. Um paralelo disso poderia ser, por exemplo, nós mesmos. Nós sabemos, temos consciência que o nosso destino é alcançar o nosso Pai no paraíso, alcançar o corpo de finalidade. E estudando aqui os ensinamentos, a gente tem um caminho que vai ser percorrido. Então, nós ainda não chegamos lá, mas nós podemos vislumbrar esse momento em que nós vamos alcançar esse destino de finalidade e o momento e a glória que é partindo desse estágio em que nós estamos aqui. Então, nós ainda somos um incompleto projetado também, né? Então, acho que é mais ou menos isso que eles estão falando aí. Essa imanência do incompleto projetado é o incompleto projetado sem estar manifestado, não é isso? Isso. É o mundo imanente, é aquele mundo que ele não está manifestado no tempo e espaço, né? E muito menos no mundo material. Isso. Não é isso? Isso. Então, ele consegue prever, projetar essa incompletude, mas de forma não manifestada, né? Sim, porque ela não aconteceu ainda, né? Mas consegue vislumbrar onde vai chegar e o caminho que tem que percorrer, né? Porque existe um projeto. Uhum. Esses fenômenos podem ser observados onde quer que o finito faça contato com o suprafinito, tal como as experiências dos seres humanos resididos pelos ajustadores do pensamento podem ser verdadeiras predições das futuras realizações do homem no universo em toda a eternidade. Poxa, tá aí. Os caras completaram aquilo que eu tinha falado, né? Faz um paralelo com o nosso crescimento, a fusão com o ajustador e até a gente chegar ao corpo de finalidade. É uma coisa muito parecida. Muito bem, vamos adiantar mais uma página aqui. Eu esqueço que a Xuxa não está aqui. Quando os ascendentes mortais são admitidos no corpo de finalidade do paraíso, eles fazem um juramento à trindade do paraíso. E fazendo esse juramento de fidelidade, estão prometendo fidelidade eterna a Deus, o Supremo, que é a trindade tal como é compreendida por todas as personalidades das criaturas finitas. Subsequentemente, na medida em que as companhias de finalitores funcionarem pelos universos em evolução, elas apenas prestarão obediência aos mandados com origem no paraíso, até os tempos memoráveis do estabelecimento dos universos locais em luz e vida. Então, assim, a gente só consegue ter uma percepção clara hoje dessas personalidades do paraíso, especialmente o Pai, que é uma personalidade muito presente no nosso coração, na nossa mente. Mas o dia que o universo estiver estabelecido em luz e vida, e nós tivermos essa integração com a completude do Supremo, muito provavelmente nós vamos ter, assim, uma visão diferenciada de uma deidade, porque nós participamos do crescimento dela, né? Então, a gente
Em outras passagens desses capítulos aqui que falam do Supremo, eles falam que a gente vai ficar extasiado quando o Supremo alcançar a luz e vida, porque nós seremos uma parte dele, né? Assim como eu, analogamente, enxergo que os ajustadores do pensamento, que são uma fração do Pai, veem o Pai, né? Eles são o próprio Pai. Então, quando o Supremo estiver completo, a minha visão é de que nós nos sentiremos como um ajustador do pensamento, parte do Supremo, uma fração do Supremo, né? Então, eu acho que vai ser um negócio muito interessante. É difícil exprimir esse sentimento agora, mas é um processo bastante interessante. Ok. Inclusive, eu não sei, eu ouvi uma vez, acho que, não sei se foi você que comentou alguma coisa parecida, que nós faríamos como se fosse a função do ajustador do pensamento, quando estivéssemos todos em luz e vida, estivéssemos no Supremo, com as criaturas absonitas dos espaços externos. Não é mais ou menos isso? Nós teríamos mais ou menos essa tarefa. Não igual, mas similar. Henrique? Acho que ele caiu. Ah, tá. Então, e daí até, não sei se, até me disseram assim, ó, eu acho que está sendo, acho que a Maria estava na sala aquele dia, não lembro. Daí alguém disse assim para mim, eu acho que você está sendo herética. Acho que você está cometendo... É verdade. Tá. Então, eu acho que foi o próprio Henrique que comentou essa questão, né, de você fazer parte do Supremo, assim como o ajustador do pensamento faz parte em Deus, né? Então, foi esse comentário, assim, que eu achei até, que a gente é um ser tão, assim, pequenininho, né, que, puxa, mas será que nós chegaremos a esse tipo, a essa altura, né? E daí nós teríamos a possibilidade de ajudar, assim como o ajustador ajuda, essas criaturas dos espaços externos, né? As criaturas como é que é o nome? Eu pensei também um pouco a respeito disso, Lilian, sobre a resposta do Milton, porque na medida que a gente tem um processo evolutivo que vai longe, né? Deve ter um propósito também, no sentido de a gente ajudar também os que vêm atrás, né? Porque os mundos... Mas o livro fala isso, porque... Os mundos estão sempre sendo criados, não é? Sim. Então, assim... É isso mesmo. Nem imaginar um anjo, quanto mais um ajustador do pensamento, quanto mais o Supremo. Mas eu imagino que se essa caminhada é longa, assim, ascensional, não deve ser só por nós, né? Para que a gente também atue aí no auxílio, de alguma forma, né? Com outros mundos que estão vindo aí, não sei. Sim. Pensando em alguma Então, coisa assim, porque... E a um dado momento, os reveladores nos chamam de maravilhosos mortais. Eles nos chamam de maravilhosos, porque eles já vislumbram qual vai ser a nossa... Fala sério, né? Não, maravilhosos não dá, né? Só se não, mas é que eles já vêm... imanente, entendeu? Projetando imanente. Não, mas é que tem gente. seres mortais que já são finalitores, Angélica. Ah, tá. Tem seres, entendeu? Quer dizer, eles nos chamam de maravilhosos porque tem seres mortais que, quando você chega no paraíso, o que acontece? Os mortais se tornam finalitores, né? Pelo menos aqui de Urântia nós temos, essa é o nosso futuro vislumbrado, né? Até onde nós podemos chegar
se quisermos. De lá, nós partimos novamente para os universos para ajudar os mortais em ascensão. Nós já vamos para os outros superuniversos, entendeu? Assim como os finalitores têm, aqui nós temos vários finalitores que nós não podemos ver, mas que estão nos ajudando na ascensão. Então, nós temos vários seres espirituais que nos ajudam. Isso é maravilhoso de saber, né? Nós não estamos sozinhos, nós não estamos aqui à deriva. E esses seres que já foram um dia mortais estão aqui nos ajudando. E nós vamos fazer a mesma coisa. E nós vamos passar pelos 7 superuniversos, você acredita? Não, nós só não vamos passar por aqui porque a gente já passou, né? Então, não sei se a gente vai ajudar o povo daqui. Não, por aqui acredito que se você já vai passar por todas as universidades daqui, não sei se a gente vai passar de novo por esse superuniverso. Eu não recordo, mas eu recordo que nós vamos passar pelos outros superuniversos. Então, acho que a gente vai começar lá. Começa do número 1. Número 2, passar por tudo e ajudar aqueles planetas Quando que você estão... pensa que você vai estar livre. Não! Livre do mas povinho. Não, mas você sabe que a maior parte dos finalitores, eles trabalham com os mundos de luz e vida. Então, isso já é vamos dizer assim, um consolo, né? Mas eu acho engraçado porque tem finalitores que estão aqui e nós somos um planeta rebelado, né? Eu acho que é uma experiência que eles fazem também. Mas como nós já tivemos essa experiência de planeta rebelado, acho que a gente não vai mais trabalhar com planeta rebelado. Olha a minha esperança. Já deu, né, Lília? Você vê que o mensageiro poderoso, o que é o mensageiro poderoso que está aqui fazendo essa revelação? Ele é um sobrevivente de um planeta rebelado, não é? E ele está aqui nos servindo. Mas ele é um mensageiro poderoso, é diferente de um finalitor. Ele tem as obrigações dele são outras, né? Ok, prosseguimos? Ah, você voltou. Não, eu já tinha voltado. Ouviu? Fazia tempo e nós aqui no... Não, você não ouviu a minha pergunta, né? Vamos lá, quem é que está lendo, então? Eu. Ó. À medida que Já as lemos novas... essa ou não? Não. Pode ler? Alguém? Lilian falar? Pode. Eu não sei se você ouviu minha pergunta, pelo que eu entendi que você falou, nós teríamos mais ou menos, nós serviríamos aos espaços exteriores, assim como os ajustadores servem aos superuniversos, nós estando no Supremo, é isso ou não? Eu faço uma analogia, isso não, pessoal, isso não está escrito em lugar nenhum nos ensinamentos aí. É uma conjectura. Mas está sim, é uma conjectura, mas está sim escrito que todos nós contribuímos para a formação do Supremo. Então, eu entendo que nós somos, de alguma forma, uma parte do Supremo. E o dia que ele estiver completo, essa parte é uma fração desse Supremo, não tem. Então, eu faço uma analogia de que nós seríamos assim, como o ajustador do pensamento é para o Pai, assim como o ajustador do pensamento está para o Pai, nós estaríamos para o Supremo. Ok. E pegando esse gancho, pode ser que a Lilian tenha razão. Porque daí eu pensei assim, então será que nós faremos o que o ajustador faz aqui conosco com os seres absolutos do espaço Realmente faltam externo? milhões, bilhões, sei lá, de trilhões de éons para isso acontecer, né? Sim,
Então, Poderia ser. Eu não sei qual é a função que nós vamos exercer lá no espaço exterior. Até a gente, isso é tudo uma especulação, porque os próprios reveladores falam que eles acham que nós vamos participar desse processo lá, mas nenhum deles fala que tem certeza disso, né? Então, entendi. Obrigada, Henrique. À medida de que as nada. novas organizações governamentais dessas criações perfeccionadas comecem a refletir a soberania emergente do Supremo, observamos que as remotas companhias de finalitores, então, reconhecem a autoridade jurídica desses novos governos. Parece que Deus... Exatamente. Quer falar? Não, pode. Parece que Deus, o Supremo, está evoluindo como o unificador do corpo evolucionário da finalidade, mas é altamente provável que o destino eterno desses 7 corpos seja dirigido pelo Supremo como membro da Trindade última. Esses 7 corpos são os 7 superuniversos, né? Os membros finalitores dos 7 superuniversos. Ok. O Ser Supremo contém 3 possibilidades suprafinitas de manifestação no universo. 1. A colaboração absonita na primeira trindade experiencial. 2. A relação coabsoluta na segunda trindade experiencial. 3. A participação co-infinita na trindade das trindades, mas não estamos de posse de nenhuma concepção satisfatória sobre o que isso realmente significa. Muito menos eu. Não dá, Nem eu. gente. Eu não alcanço. Não, eu entendo perfeitamente. Pode ler de novo essa? Vou ler. Ó. Pode. Ser supremo, aquele que está sendo formado, contém 3 possibilidades suprafinitas de manifestação no universo. De manifestação, quer dizer, já sai do imanente. 1. A colaboração absonita na primeira trindade experiencial. Aí eu acho que eu consigo ter uma ideia. A relação coabsoluta na segunda trindade experiencial. Aí ele estava começando a botar o pezinho no mundo absoluto, é isso? Aí está começando a botar o pezinho lá. Tá. E 3, a participação co-infinita na trindade das trindades. Mas não estamos de posse de nenhuma concepção satisfatória sobre o que isso realmente significa. A participação co-infinita seria um absoluto, não? Já no ambiente absoluto. Mas, assim, a gente, para entender isso um pouquinho melhor, nós teríamos que estudar as trindades lá, né? A primeira trindade, a segunda, esse negócio todo. Tem um capítulo do livro que trata isso, que poderia facilitar esse entendimento. Mas, na verdade, no nosso estágio aqui, como eles dizem aqui, nós não sabemos realmente o que isso significa. Então, para que nós vamos ficar preocupados, né? Vamos em frente. Ai. Eu entendo que ele colabora no absonito, depois ele começa a relação com a absoluta na segunda trindade experiencial, ou seja, ainda no tempo e espaço, né? E depois a participação com a infinita, que aí eu já acho, não sei, que não seria no mundo experiencial mais.
não é? Não, aí seria no ambiente absoluto já, né? Então, assim, essa absoluta é como você falou, né? Então, nós estamos na... Essa experiência absoluta também é uma experiência, portanto, é experiencial, mas não de perfeccionamento, é uma experiência de transcendência do tempo, que eu não tenho a menor ideia do que é, mas é esse o propósito dessa experiência, de transcender o tempo, né? Então, essa colaboração absoluta é a colaboração do Supremo lá com a formação do último lá. Depois tem a coabsoluta, que é a segunda trindade experiencial, que já seria no nível chegando até o absoluto, né? E, finalmente, a co-infinita, essa trindade das trindades, acho que é os três absolutos já, nesse caso aqui, completos com a experiência, com as experiências vividas, tanto de perfeccionamento como de transcendência do tempo. Mas, olha, se eles aí não sabem, né, o que nós vamos saber, né, que isso realmente significa o quê, né? Volta para aquela pergunta do Milton, né? Emily. Essa é uma das hipóteses geralmente aceitas sobre o futuro do Supremo, mas há também muitas conjecturas a respeito das suas relações com o atual grande universo, depois que ele haja alcançado o status de luz e vida. A meta atual dos superuniversos, tais como eles são e dentro dos seus potenciais, é tornarem-se perfeitos como Avona o é. Essa perfeição concerne a realizações físicas e espirituais, atingindo mesmo o desenvolvimento na administração, governo e fraternidade. Acredita-se que, em idades que virão, as possibilidades de desarmonia, desajustamento e desadaptação finalmente acabem nos superuniversos. Os circuitos de energia estarão em perfeito equilíbrio e serão completamente submissos à mente, enquanto o espírito, em presença da personalidade, terá alcançado o domínio da mente. Então, esse, na verdade, é todo o segredo, né, do nosso perfeccionamento. Nesse texto que nós acabamos de ler, dá para ver isso muito bem, que é assim, por exemplo, o que a personalidade precisa? Ela precisa unificar as energias físicas, mentais e espirituais. Mas, além disso, ela, a personalidade, precisa alcançar o equilíbrio com outras personalidades. Então, é engraçado porque essa unificação, esse princípio de harmonia e unificação, ele tem um efeito cruzado, um vertical e um horizontal. Então, por exemplo, a energia física, os universos dos universos, todos eles têm que alcançar uma estabilidade, uma perfeição, onde já não haja mais nenhum tipo de mutação, onde os 7 superuniversos sejam perfeitos como a Avona é, então estejam estabilizados e não tenham mais a possibilidade de desequilíbrios ou necessidade de interferências. A mesma coisa é a nossa energia física, que aqui está no corpo, mas em algum momento vai ser no corpo moroncial, em outro momento vai ser no corpo espiritual. Então, o propósito da nossa existência é que a personalidade, que é o agente da ação, o agente que organiza, que comanda, que é responsável pela ação, que essa, então, personalidade
consiga unificar a energia física, mental e espiritual. De que forma? A energia física, ela tem que estar subordinada à energia mental. E a energia mental tem que ser coordenada pela energia espiritual. Isso quer dizer o domínio supremo do espírito sobre a matéria, com a coordenação da personalidade, então, de uma maneira uniforme. Então, na linha vertical, é isso, energia espiritual coordenando a mente, e a mente, por sua vez, subordinando a energia física. E a energia física não precisa ser necessariamente material, ela pode ser qualquer tipo de energia física. E, ao mesmo tempo, nós temos uma correlação horizontal, onde a nossa energia física tem que estar integrada com todas as energias físicas de tudo do universo dos universos. Nós temos que estar adequadamente adaptados ao meio ambiente, cuidar do meio ambiente de maneira que a nossa integração física com o físico do meio ambiente seja perfeito, e também com o físico de outras personalidades, que podem ser que naquele momento seja uma energia espiritual. Mas se a gente não faz essa integração física na energia, de uma forma horizontal, é impossível a gente alcançar o equilíbrio. A mesma coisa acontece com a personalidade. Se a personalidade não tiver um relacionamento harmônico, unificado com todas as personalidades, então nós não somos irmãos, nós não somos perfeitos, nós não somos parte da mesma fonte, parte da mesma deidade. Nós somos uma coisa estranha a esse conjunto. Então, enquanto não alcançar essa perfeição horizontal, também não está valendo. E assim vai com a mente. A nossa mente é uma dádiva do Espírito Infinito, que emana a mente dele para o universo todo. Cada um de nós tem uma fração dessa mente. Se a nossa mente estiver em desarmonia com as demais mentes, também nós não vamos alcançar a unificação. Então, veja que é uma projeção de perfeição, mas perfeição não significa só fazer certo, não significa só fazer o bem, significa estar em harmonia total, completa, unificada conosco mesmo e com todo o universo, com todas as personalidades do universo, com todas as mentes, com todos os espíritos. Então, esse trabalho de equilíbrio que nós vamos alcançar em luz e vida. Então, provavelmente, essa parte vertical, que é o nosso equilíbrio administrado pela nossa personalidade, do nosso físico subordinado à nossa mente, coordenado pelo nosso espírito, nós vamos alcançar antes de alcançar essa unidade horizontal com outras personalidades. Essa unidade horizontal só vai ser alcançada quando nós chegarmos em luz e vida. Ok. Vamos lá. Não sei se nós já lemos isso. Aqui já sim. Nossa, essa última parte aqui é justamente essa que a gente estava falando, né? Então, vamos lá. Sua vez, Angélica, está me ouvindo? Estou. Conjectura-se que, nessa época ainda muito distante, a pessoa espiritual do Supremo e o poder adquirido pelo Todo-Poderoso haverão alcançado um desenvolvimento coordenado e que ambos, unificados na e pela mente suprema, factualizar-se-ão como ser supremo, de factualidade completa nos universos. Uma factualidade que será observável
por todas as inteligências criadas, merecerá reações de todas as energias criadas, será coordenada a todas as entidades espirituais e que será experimentada por todas as personalidades do universo. Então, é aquilo que nós estamos falando, né? Numa linha vertical, primeiro a gente chega, e aí, quando chegar esse momento, é essa linha horizontal, onde todos estão perfeitamente integrados e unificados. Muito legal isso. Estou ansioso para chegar lá. Esse conceito implica a soberania efetiva do Supremo no grande universo. É bastante provável que os atuais administradores da Trindade continuem sendo seus vice-regentes, mas acreditamos que as demarcações atuais entre os 7 superuniversos tendam a desaparecer gradualmente e que todo o grande universo funcione como um todo perfeccionado. Aí, inclusive, estando unificado com a Vona, né? É possível que o Supremo possa, então, estar residindo pessoalmente em Uversa, a sede central de Urvonton, de onde ele irá dirigir a administração das criações do mundo, mas isso, na realidade, é apenas uma conjectura. Ai, meu Deus. Essa conjectura eles fazem pelo seguinte, de novo, é a harmonia, a unificação das energias. Nós temos 7 superuniversos. Cada superuniverso tem a emanação de uma energia de uma das deidades ou combinação das deidades do paraíso. Nós já discutimos isso em outras oportunidades. Por isso, são 7 superuniversos, que é a possibilidade de combinação das deidades do paraíso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente tem o Espírito Infinito. Nós temos o superuniverso número 1, que tem a energia do Pai, o superuniverso número 2, que tem a energia do Filho, superuniverso número 3, que tem a energia do Espírito Infinito, depois Pai e Filho, Pai e Espírito, Filho e Espírito, e finalmente o 7º superuniverso, que é o nosso, Orvonton, cuja sede é Uversa, onde nós temos presentes as 3 energias, Pai, Filho e Espírito Infinito. Não é a energia da Trindade, é dessas 3 personalidades. Então, é por isso que, alcançando a unificação de todas as energias, eles conjecturam que, então, a sede do Supremo seria em Uversa no nosso superuniverso. Mas isso, como eles dizem aí, é só uma conjectura que parte dessa premissa que eu acabei de explicar. Quer dizer, eles não sabem se o Supremo está em Uversa, né? Ele não Não, está. hoje ele não está. Hoje ele está em formação e a gente vai aprender um pouco mais dele, se eu não me engano, quando a gente chegar no 7º círculo de Avona. O círculo, Avona, como vocês sabem, é composto de 7 círculos com as esferas superperfeitas e o círculo externo, se não me falha a memória, é o círculo do Supremo. Então, ele em formação estaria teoricamente nesse meio ambiente, nesse ambiente de o 7º círculo de Avona. Certamente, contudo, a personalidade do Ser Supremo será definitivamente contatável em alguma localidade específica, embora a ubiguidade da presença da sua deidade continue provavelmente a permear o universo dos universos.
Nessa idade, não sabemos qual poderá ser a relação dos cidadãos do superuniverso com o Supremo, mas pode ser algo como a relação atual entre os nativos de Avona e a Trindade do Paraíso. O grande universo perfeccionado das épocas futuras será imensamente diferente do que é no presente. As aventuras emocionantes da organização das galáxias do tempo, tudo estará no passado. A implantação da vida nos mundos incertos do tempo, o nascimento da harmonia a partir do caos, a beleza nascendo dos potenciais, a verdade brotando dos significados e a bondade dos valores. O universo do tempo, os universos do tempo haverão realizado o destino finito de um modo pleno e total. E talvez haja um repouso durante um intervalo, um descanso da luta de toda a humanidade pela perfeição evolucionária, mas não por muito tempo. E a gente vai trabalhar depois. Mas interessante aqui a gente notar que o nosso universo, os universos, está sempre em formação, em evolução. Vai haver um momento que vai ter um equilíbrio perfeito de tudo isso, assim como existe em Avona, né? Então, vai ser muito diferente disso que existe hoje. Nós não vamos mais precisar tantos seres controlando tudo que está acontecendo, tudo. A gente vai alcançar um nível de perfeição que tudo vai estar estabilizado e funcionando por si mesmo automaticamente, independente da ação de qualquer ser ou qualquer pessoa. É um negócio inacreditável, né? Então, sei lá, eu não consigo imaginar como vai ser Urântia nessa época, se vai continuar existindo ou não e como vai ser. Certa, segura e inexoravelmente, o enigma da deidade emergente de Deus, o último, desafiará os cidadãos perfeccionados dos universos estabelecidos, exatamente como os seus antepassados de luta evolucionária, certa vez, foram desafiados pela busca de Deus, o Supremo. Lá vamos nós de novo. A cortina do destino cósmico abrir-se-á para revelar a grandeza transcendente da busca absoluta fascinante de alcançar o Pai Universal naqueles níveis novos e mais elevados, revelados na ultimidade da experiência da criatura. Imagina só. Nem consigo pensar o que vai ser isso. Então, esse documento acabou.